Então, vamos lá. Qual que foi a ideia quando a gente desenvolveu essas linhas de terapia capilar? É atender um público, atender um nicho de pessoas, tanto os profissionais que já têm mais experiência na terapia capilar, quanto os profissionais que estão entrando na terapia capilar, quanto as pessoas que são usuárias aí de produtos naturais, produtos veganos, produtos pré-bióticos, pós-bióticos, usuários de óleos essenciais. E aí a gente lançou essa composição dessas 4 linhas, e aí a gente associa tanto o trabalho da aromaterapia, quanto o trabalho dos prebióticos e dos pós-bióticos, né? Pós-bióticos, quer dizer. Qual que é o primeiro kit que a gente elaborou? A gente elaborou um kit que é o Rinacitá, que tem o objetivo, ele é esse carinha aqui, ele é esse carinha, né, que está aqui na tela, que tem o objetivo principal de estimular a natureza do couro cabeludo, tá? E aí, qual que é o grande desafio, assim, que a gente tem hoje no mercado de terapia capilar, né? Que a gente tem vários sistemas inflamatórios e agressores do couro cabeludo e da pele. Então, você vê muita pessoa com dermatites, você vê muita pessoa com couro cabeludo irritado, você vê muita pessoa com caspa, com seborreia. E qual que é o motivo disso? O motivo disso é um meio ambiente extremamente poluído, uma alimentação pouco balanceada, produtos cosméticos cada vez mais agressivos, o que acabam provocando esse desequilíbrio aí na flora bacteriana. E aí, o que a Donati buscou? A Donati buscou um tratamento para estimular as bactérias benéficas do couro cabeludo. Essas bactérias benéficas do couro cabeludo, elas vão manter o equilíbrio e elas, por si só, vão gerar a solução. E isso é um conceito extremamente inovador, esse é um conceito que as marcas ainda não trouxeram, e vocês vão ver que daqui a pouco o pessoal vai começar a correr atrás de trazer isso, tá? Então, a poluição ambiental, o estresse oxidativo, né, por conta do sol, o desequilíbrio da microbiota natural, agressões químicas por produtos convencionais criam esse ambiente hostil para as bactérias, né? E aí, qual que é a solução que a Vigore trouxe? Dentro da linha Rinacitá, a gente tem esse lisado probiótico. O que é um lisado probiótico? É um alimento para reduzir as bactérias patogênicas, sem destruir as bactérias benéficas. Então, quando você pega, por exemplo, um shampoo anti-caspa, por exemplo, com piritionato de zinco, que tem no mercado, por exemplo, o que ele faz? Ele atua como um antibiótico e ele mata tudo. E aí, quando ele mata tudo, ele dá o que a gente chama de efeito rebote. Os produtos funcionam? Funcionam. Acabam com a caspa? Acaba com a seborreia? Acaba. Mas, em compensação, depois você tem que continuar usando o produto por muito tempo, porque toda vez que você para de usar, aquela caspa, aquela seborreia, aquela dermatite vem muito pior do que estava antes, tá? Um outro conceito que a gente trouxe dentro dessa linha é a aromaterapia funcional. O que é a aromaterapia funcional? Nesse próprio kit, diferente dos produtos que tem no mercado, a gente já trouxe a solução pronta. O terapeuta capilar, nesse caso, ele não precisa comprar os óleos de alecrim, de cedro, de menta, porque o kit já vem com esses óleos acoplados na concentração ideal, na concentração recomendada para você ter a solução do couro cabeludo. E esses são óleos estimulantes. Então, a gente tem o alecrim, que vai estimular e que vai proteger, a gente tem o cedro, que vai equilibrar a oleosidade, e a gente tem a menta, que ela vai ser vasodilatadora e calmante. Todos com esse conceito do estimulante.
E aí, em associação com esse probiótico e associação com esses óleos essenciais para fazer a aromaterapia, a gente colocou a niacinamida, que é a vitamina B3, que ela vai fortalecer a barreira da pele, regulando essa produção de óleo e oferecendo uma proteção antioxidante contra a poluição ambiental. Então, essa linha é uma linha extremamente moderna, é uma linha que eu falo que esse conceito da aromaterapia, ele também estimula energeticamente a pessoa. Então, a pessoa que está prostrada, a pessoa que está desanimada, ela vai conseguir perceber na aromaterapia, nos estímulos sensoriais, o efeito desses óleos essenciais, tá? De que é feita essa linha? Essa linha ela é feita de um shampoo com esse equilíbrio da microbiota, tá? Uma máscara que se apresenta em 3 formatos, de 175 gramas, 500 gramas e 1 quilo. E a gente tem o tônico, tanto de 30 ml quanto 100 ml. Qual que é o grande segredo desse tônico? Que nesse tônico, a gente coloca uma concentração muito elevada de probióticos e uma concentração de óleos essenciais certeira para você fazer o espalhamento e o tratamento do couro cabeludo. Então, o produto, os tônicos, são produtos de uso diário, que você pode usar 2 vezes ao dia, porque ele garante ali 12 horas de eficácia, tá? E aí você usa de manhã, quando você acorda, você aplica antes de dormir, beleza? E aí a máscara, a gente recomenda 2 vezes por semana, que é uma máscara para ser aplicada no couro cabeludo, e o shampoo para uso diário, beleza? Então você pode, inclusive, associar esse shampoo com outras linhas e outros tratamentos que você queira fazer. Então você usa esse shampoo para limpar o couro cabeludo, você usa, por exemplo, a Solucione para limpar o fio, tá bom? E aí, qual que é a propriedade do óleo de alecrim que está presente? Que ele tem uma ação antioxidante muito forte, uma ação anti-inflamatória e antimicrobiana muito forte, mediada justamente pelo ácido carnósico, que é um composto bioativo dentro do óleo essencial. Ele tem estudos, inclusive, que mostram a eficácia desse óleo essencial comparada ao uso do minoxidil. Então, por isso que a gente coloca ele nessa concentração, dentro dessa linha, com o objetivo de estimular o crescimento capilar, tá? Estimular o aumento da espessura do fio e estimular o tratamento para caspa, dermatite seborreica, e aí ele vem aí na alopecia androgenética. Beleza? Vantagem competitiva. Ao contrário de medicamentos sintéticos, o alecrim ele oferece múltiplas ações simultâneas sem efeito colateral significativo. De novo, aí o poder dos óleos essenciais. O segundo óleo essencial que a gente associa dentro dessa linha é o cedro. Ele ajuda muito no equilíbrio sebáceo e no controle de oleosidade, né? O óleo essencial Cedrus atlântica, ele é especializado em restaurar esse equilíbrio natural da produção sebácea. Apesar desta linha não ser uma linha focada no controle de oleosidade, que a gente tem uma outra linha que é focada no controle de oleosidade, a associação do cedro dentro dessa linha ajuda na redução do alimento para as bactérias maléficas, que no caso é o próprio óleo, tá? Então, ele entra nessa regulação do óleo. A gente trouxe o cedro principalmente por conta dessa ação antifúngica e antibacteriana que ele tem, e essa estimulação circulatória, que traz o sangue para os folículos, para o folículo piloso, nutrindo o folículo piloso, reduzindo a queda e estimulando o crescimento dos fios e aumento da quantidade de folículos pilosos, de fios por folículo piloso. Beleza? Diferente de um shampoo anti-oleosidade que resseca o couro cabeludo, o nosso shampoo, que tem o óleo de cedro também, ele não dá ressecamento, ele ajuda no controle de oleosidade. Porque, geralmente, um tratamento tradicional, ele vai remover a oleosidade apenas. Aqui a gente vai estimular o equilíbrio. Tá? Outro carinha que a gente traz dentro dessa linha é para vasodilatação e estimulação, é a menta, tá? A menta, ela tem vários estudos que mostram
opa, que mostram essa capacidade de vasodilatação dela. Então, quando você compara, inclusive, a vasodilatação dela com o minoxidil padrão, ela tem um poder de vasodilatação maior, e essa vasodilatação traz sangue do folículo piloso, o que aumenta a força do fio, além da menta dela ter uma propriedade que a gente chama de propriedade calmante. Ela tem uma propriedade anestésica, tá? Então, traz oxigênio, traz nutriente, e ainda por cima, anestesia aí e reduz a irritação do couro cabeludo. E o nosso queridinho, que é um cara que poucas empresas põem, tá? Que é a niacinamida, ela regula e fortalece a barreira do couro cabeludo contra agressões ambientais. Então, ela aumenta essa resistência da pele, ela ajuda também na regulação da oleosidade, ela é antioxidante, anti-inflamatória, e ela reduz a inflamação no local, tá? Então, é indicado para couro cabeludo que está muito reativo, que está com dermatite seborreica, uma proteção contra a poluição e fortalecimento de barreira. Beleza? E aí, a cerejinha do bolo, que eu tinha explicado lá na frente, que é o pós-biótico, que é o probiótico, né, como a gente fala. O que acontece? Essa tecnologia, ela representa a evolução mais importante no tratamento do microbioma molecular, capilar, porque ela supera as limitações que os produtos convencionais têm, tá? Qual que é esse mecanismo de ação dela? A gente chama de lisado probiótico. Ela interfere na formação do biofilme bacteriano. Pra vocês saberem o que é um biofilme, vocês já passaram a mão, por exemplo, na piscina, que fica ou um cano, que fica aquela geleca, que fica escorregadio? Aquilo ali é um biofilme. Aquilo ali, as bactérias maléficas, elas formam um gel, uma carapaça, e nada que você passe no cabelo, nada que você passe naquele cano, nada que você passe na piscina, faz sair. Aquilo fica ali como se fosse desculpa interromper, tem muito microfone aberto aí, tem uma barulheira aqui pra caramba, não consigo nem entender. Tem alguém com o microfone aberto aí. Marina, você consegue fechar os microfones? Marina? Fechado. Fechado? Então tá. Obrigado aí. E aí, o que acontece? Esse lisado probiótico, ele vai matando as bactérias maléficas, porque ele regula a comida delas. Elas morrem de fome. Então, um produto que de uso de médio prazo, a curto prazo, você consegue ver efetivamente uma funcionalidade. Eu estou usando o tônico já tem 4 meses desde o desenvolvimento dos produtos, e eu te falo, assim, meu couro cabeludo virou outro, assim, outro mesmo. Eu tinha muito problema de coceira, tinha muito problema de caspa, e realmente o negócio funciona, tá? Aí um conceito bem legal, inclusive, para que isso aqui é um problema que eu tinha e realmente acabou, é o controle de odor. Sabe aquele cabelo que você passa a mão, assim, você chega no final do dia, o cabelo está fedendo? Ele ajuda nesse equilíbrio, tá? Mantendo o equilíbrio natural da microbiota. Ele promove essa sensação prolongada de limpeza por conta de regularizar essa bactéria benéfica no couro cabeludo. E o grande conceito que tem nessa linha estimulante é a proteção da poluição ambiental, que a gente colocou uma matéria-prima muito bacana que a gente usa, inclusive, em outros produtos, a gente colocou nesse produto também para ele ter essa proteção ambiental, da poluição ambiental. Aí aqui eu trago alguns protocolos que eu não vou focar hoje para tratamento de algumas doenças, mas o objetivo dessa palestra nossa é falar dos produtos. E aí vocês ficarem sabendo, de modo geral, que ela que essa linha ajuda no tratamento de dermatite seborreica, né, que forma aquelas cascas. Inclusive, foi um dos testes que a gente fez aqui, que ficou muito legal, que a gente viu com 2, 3 dias a cura total da dermatite, foi muito bacana. Focando na dermatite seborreica, tá?
o controle da caspa, justamente por esse equilíbrio microbiótico, a estimulação, que é o principal foco dessa linha, que é a alopécia androgenética, né, que é justamente auxiliar aí no crescimento dos fios, novamente, não no crescimento de onde o folículo morreu, mas estimular aqueles folículos que ainda existem a se fortalecerem, tá? E aí a gente tem a associação do alecrim, da menta e do cedro. O cedro atua com desobstrução, a menta com vasodilatação, e o alecrim com estímulo direto do folículo piloso, auxiliando o crescimento. Então, é uma mistura de óleos essenciais que todo terapeuta capilar faria no seu centro especializado de tratamentos, tá? E aí, enquanto tratamentos convencionais focam em um único mecanismo, e frequentemente causam efeitos colaterais sistêmicos, a Vigore Renacital oferece uma abordagem sinérgica e multifatorial, tratando a queda de forma segura e sustentável. Então, atacando aí a miniaturização dos fios, tá? Couro cabeludo sensível não é o foco dessa linha, mas ela também auxilia por conta da niacinamida e da menta, tá? Mas a gente tem uma linha específica para essa, tá? Então, quais são os grandes argumentos aí para você tratar dentro do salão? É uma linha de biotecnologia avançada. Hoje não tem ninguém no mercado trazendo esse conceito de biotecnologia. É uma abordagem holística, que ela não se limita a mascarar os sintomas, ela trata a causa raiz, que é regularizando o microbioma e fortalecendo a barreira cutânea. E a aromaterapia ainda traz essa sensação de bem-estar imediato e alívio sensorial, agregando um alto valor ao serviço, tá bom? Esses são o protocolo de aplicação profissional, né? Limpeza, tratamento com a máscara e o estímulo e proteção do tônico. Você usar o tônico aí de 2 a 3 vezes, 2 vezes por dia, o shampoo, a máscara aí de 2 a 3 vezes por dia. Beleza? Lembrando que o tônico é de uso diário. E ele se apresenta em embalagem de 100 ml para o salão e de 30 ml para uso em casa. Tá? Aí aqui também eu trago um quadro resumido, depois a gente vai disponibilizar isso tudo para vocês, para tratamentos de diferentes displasias aí, né? Caspa, dermatite seborreica, alopecia androgenética, couro cabeludo oleoso e couro cabeludo sensível irritado. Tá? Diferenciais competitivos, vou repetindo, a gente atua no equilíbrio do ecossistema capilar, a gente tem um sistema antifúngico que atua na alimentação das bactérias, então elas são controladas de forma natural e sistêmica, a regulação ela é natural e progressiva, não dá efeito rebote, e ela é associada com esses óleos essenciais. Beleza? Aí aqui eu falo um pouco do potencial que tem nesse mercado, né? Muitos cabeleireiros estão se tornando terapeutas capilares, e a gente sabe justamente que quantos clientes aí a gente dispensou da nossa cadeira, né? Por conta de não ter nenhuma linha que atuasse. E aí hoje, quando você recebe um cliente, você não precisa montar o cataplasma, fazer a mistura, pegar álcool, pegar óleo essencial, não. A gente oferece uma solução que está pronta, uma solução estimulante, que a gente, a partir de clientes que têm problema de queda capilar, a gente simplesmente atua com essa linha e vende para eles o produto de home care. A linha já vem pronta, isso é um grande diferencial da marca, que a gente não quer fazer você ter aqueles 700 produtos no seu salão para você conseguir cumprir protocolos aí de estimular o crescimento capilar. Beleza? Aí aqui são alguns casos de pessoas, são casos reais do uso do ativo que a gente coloca no produto. Então, aqui, por exemplo, um homem de 35 anos, com histórico de uso de shampoos anticaspas de farmácia, teve um efeito rebote constante, e aí ele começou a ter uma descamação intensa do couro cabeludo, o couro cabeludo muito oleoso e uma coceira muito persistente.
Foi feito um ataque de 15 dias com shampoo diário e a máscara, com a manutenção desse shampoo, né? E o tônico diário. E aí ele sentiu a sessão completa de descamação e coceira e produção sebácea foi normalizada, tá? Aí a gente tem um caso de queda acentuada e um caso de couro cabeludo sensível aí. Então, concluindo, biotecnologia inovadora, eficácia comprovada atacando na raiz do problema e a experiência da aromaterapia associada à biotecnologia. Beleza? Eleve o padrão do seu salão, transforma a saúde capilar dos seus clientes com a ciência da natureza. Agora, a segunda linha, esse carinha aqui, deixa eu pegar ele aqui, sou apaixonado por ele. Que é a linha harmonia, e o próprio nome já diz, o objetivo dessa linha é trazer harmonia para o couro cabeludo. Ele é uma linha calmante de couro cabeludo. É uma linha coringa. Quase todas as displasias, quase todas as doenças, elas trazem irritação do couro cabeludo. Então, essa aqui é uma linha coringa. Ela é uma linha que vai atuar na redução da vermelhidão e na coceira do couro cabeludo. E, naturalmente, atua auxiliando caspa, seborreia, tá? Principalmente quando você pega foliculite, que você tem ali os folículos inflamados, dói muito, aquilo é muito doloroso. Então, você tem uma linha voltada aí para a redução disso, tá? Dessa vermelhidão, desse inchaço, dessa dor. Beleza? Lembrando sempre que, no caso, por exemplo, de foliculite grave, o cliente ele tem que ser encaminhado para o médico também, e esses tratamentos, eles entram de forma associativa com os protocolos médicos, às vezes até medicamento, anti-inflamatório, que o médico vai recomendar ali, tá? Às vezes até antibiótico. E aí, qual que é o posicionamento? É um tratamento especializado para couro cabeludo sensível, irritado e desregulado. Tecnologia pré-biótica também, é um outro pré-biótico nesse caso. Lá na outra, a gente estava falando de um probiótico, né, de um pós-biótico. Aqui a gente já está falando de um pré-biótico. Ele atua na flora, no estímulo também da flora natural, mas principalmente as bactérias que trazem calmia para o couro cabeludo. O que a gente colocou nele? Ele é um produto que trabalha com a aromaterapia na flor de laranjeira. Ele tem um cheiro bem acentuado da flor de laranjeira, que é calmante. A gente traz dentro dessa linha, dentre vários itens, a alantoína, a niacinamida e esse prebiótico, que é a bifida fermentada lisiato, né? Lisiato fermentado, falei ao contrário. Que vai trazer esse equilíbrio, beleza? Então, esse lisado do fermentado da bifida, ele é um ativo prebiótico validado em várias pesquisas científicas, então quem quiser pesquisar sobre ele, vai ver a atuação dele. Ele atua diretamente no reequilíbrio da microbiota do couro cabeludo. E aí a gente tem a presença dele no shampoo, a gente tem a presença dele na máscara, e aí no tônico a gente tem a presença altíssima desse lisado. Que o que ele faz? Em contato com o couro cabeludo, aplicação 2 vezes por dia, de manhã e na hora de dormir, ele vai trazendo esse equilíbrio. E a gente garante essas 12 horas de duração dentro do couro cabeludo. Então, ele estimula a proliferação de células saudáveis do folículo capilar, ele fortalece as defesas naturais do couro cabeludo, e ele cria um ambiente microbiológico equilibrado. Diferente da outra linha, esse shampoo, ele é um shampoo livre de sulfatos, tá? Composto apenas por tensoativos extremamente suaves. Então, ele é uma linha, inclusive, recomendada para quem tem alergia a shampoo. Ele pode ser recomendado, tá? E aí, quais são as indicações clínicas? Tratamento de dermatite seborreica, controle de caspa, redução significativa da redução e da inflamação que pode ser provocada por várias doenças, igual eu falei, citei, por exemplo, a foliculite, e o couro cabeludo sensível irritado. É uma linha de uso tópico, faixa de pH entre 4,5 e 5,5, e é esse ativo, esse tônico, né, e o lisato, ele tolera a temperatura de até 80 graus Celsius. Então, perdão. Então, a gente não consegue
escovar e pranchar com esse produto do cabelo. Não é o objetivo. Então, o objetivo é o controle para o couro cabeludo. Beleza? Então, a flor de laranjeira, falando especificamente dela, ela tem essa ação calmante natural, ela reduz os desconfortos e irritações, ela tem propriedades anti-inflamatórias, ela tem esse aroma terapêutico profissional, e em sinergia, ela completa a ação do prebiótico, potencializando o efeito calmante e melhorando a experiência sensorial do cliente. Tá? E lembrando, a aromaterapia vende a sensação na cadeira. O cliente ele quer ter aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de calmia, e a flor de laranjeira traz. Diferente do cedro e da menta, da outra linha que a gente falou, né, da essência, a flor de laranjeira ela já traz esse aspecto aí de acalmar, beleza? A lantoína associada com a niacinamida, o que ela faz? A lantoína, esse é o charme dela, ela é cicatrizante e regeneradora. Então, se eu tenho um couro cabeludo que está com qualquer tipo de doença, que está com qualquer tipo de ferida ali, lembrando que não podem ser feridas que cheguem na endoderme, né? Porque senão eu tenho que encaminhar para o médico. Esse tratamento, ele vai estimular a renovação celular, aumentando essa hidratação dessa camada externa, dessa camada córnea, ajudando na cicatrização, reduzindo a irritação e a escamação. A niacinamida, por outro lado, ela já fortalece a barreira natural e tem propriedades anti-inflamatórias. Então, é a duplinha perfeita. Os dois juntos, eles melhoram a circulação, eles trazem calmia, eles estimulam a troca de células, eles são a melhor dupla possível para você ter em produtos, tá? Deixa eu ver aqui. Aí, continuando. Portfólio da linha. A linha contém um shampoo calmante de 500 ml. Todos os itens da linha podem ser vendidos para home care, beleza? Que traz a limpeza suave e o equilíbrio da microbiota, lembrando que são usados quando o couro cabeludo está extremamente irritado. Ó, tem um erro aqui na minha apresentação. Máscara de 175 gramas e 500 gramas, tá? E um tônico calmante de 50 ml. Beleza? Shampoo calmante. Ele associa a flor de laranjeira com a niacinamida e a lantoína, e o prebiótico promove um tratamento completo que atua diretamente no reequilíbrio da microbiota do corpo. Tá? Indicado para couro cabeludo sensível, essa é a fotinho dele, que eu estava mostrando ele aqui. A máscara, a harmonia. Ela também tem a tecnologia prebiótica, a lantoína, a niacinamida e a flor de laranjeira, também traz o equilíbrio. Lembrando que é uma máscara para ser aplicada no couro cabeludo, tá? Mas diferente das máscaras do mercado, a gente fez ela com uma molécula de C18, tá? Que é o tegamide, e aí ele traz um desembaraço instantâneo da fibra também. Porque o que a gente percebeu nas linhas da concorrência? Que elas são produtos focados no couro cabeludo e que são produtos ruins para o cabelo. E aí a gente falou, cara, vamos trazer isso diferente. Vamos trazer ativos, mesmo que sejam ativos mais caros, a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado do cliente ver que funciona e não sentir aquele cabelo duro depois de fazer um tratamento. Tá? E o tônico calmante, que é o queridinho aí, que ele traz a suavidade inteligente, da inteligência biológica para um couro cabeludo saudável. Beleza? Ele tem um charme, que ele é de rápida absorção, ele é muito concentrado, então, meio pump é suficiente para espalhar no couro cabeludo inteiro. Lembrando que tanto o couro cabeludo de homem quanto de mulher tem a mesma área de aplicação, então você vai ter a mesma durabilidade, tá? Então, você aplicou, massageou o couro cabeludo e deixou o produto secar no couro cabeludo, tá? Então, ele auxilia no tratamento para caspa, principalmente para aquela caspa que está bem vermelha, bem ressecada ali, que traz muita coceira, né, muito prurido. Atua na dermatite seborreica, que eu trago só alguns exemplos de redução, que são todas doenças
que trazem irritação do couro cabeludo, então essa linha de calmia, ela atua diretamente, tá? Inclusive, para quem que coça a cabeça por estresse, ela atua, às vezes não tem uma doença efetivamente ali, mas o próprio estresse, a pessoa acaba coçando muito, né? A minha, inclusive, começou com isso, tinha mania de ficar fazendo assim, e acabei descamando, irritando o couro cabeludo, e o próprio cabeludo sensível por si só, tá? Qual que é o diferencial técnico? Tecnologia prebiótica validada, único ativo que reequilibra a microbiota, pesquisa científica comprovada, resultados mensuráveis. Você consegue ver efetivamente que funciona, tá? A Sara aqui do comercial foi um exemplo claro, eu dei para ela essa linha e ela ficou impressionada com a agilidade para a solução do problema. Ela tem 4 ativos principais que atuam de forma sinérgica, isso é um diferencial da linha. Ela tem segurança e tolerabilidade, né? Não tem efeitos adversos. Ela é testada em couro cabeludos extremamente sensíveis, é dermatologicamente segura. E ela tem eficácia clínica, porque ela efetivamente reduz a vermelhidão, e a gente consegue perceber isso aí, dependendo do paciente, de 1 a 4 semanas, a gente já consegue perceber a cura total aí da redução da irritação. Beleza? Credibilidade é uma vantagem para o profissional que está atuando, porque ela trabalha com os prebióticos. Inclusive esse prebiótico dessa linha ou de qualquer outra linha, a gente tem estudos científicos que comprovam, então o cliente que precisar, a gente consegue fornecer isso. São validados por pesquisas científicas e as indicações clínicas são claras. Então, você tem uma linha, aí é o que eu volto a falar que eu falei lá atrás. Você tem uma linha para couro cabeludo sensível. Ponto. Reduz vermelhidão, reduz prurido, reduz descamação. Pronto, é para isso que ela serve. Já vem com a associação dos ativos que precisam para isso, tá? Tiago, posso aplicar algum óleo essencial junto para potencializar a máscara? Pode. Posso aplicar um óleo essencial junto para potencializar o tônico? Pode. Lembrando sempre que os óleos essenciais eles não podem passar de 3 a 5 gotas por aplicação aí, porque senão dependendo, pode gerar até irritação. Beleza? Resultado garantido, os clientes veem resultados reais, reduz reclamações e aumenta a fidelização. E o diferencial competitivo é que é uma linha profissional e manutenção de qualidade. Tecnologia muito diferenciada, você pode vender isso no seu salão, tratamento com pré-bióticos, tá? Com pós-bióticos. Isso aí vai chamar atenção, biotecnologia associada a favor do profissional da beleza. E um posicionamento premium. As linhas têm uma cara de premium, fragrâncias premium, né? Você vê a flor de laranjeira ali bem acentuada, bem trazendo aquele conceito da aromaterapia, tá? Os benefícios para o cliente, o alívio imediato, os resultados visíveis, a confiança no produto, justamente por conta desses resultados, e uma saúde duradoura. Esse é o grande diferencial. Diferente de produtos tradicionais, que dão efeito rebote, as linhas de terapia capilar com prebióticos, elas não dão efeito rebote. O couro cabeludo, ele continua sem essa irritação que foi tratada. Beleza? E aí você tem aqui alguns protocolos, de novo, não é o foco hoje. O foco hoje é falar aí das linhas de um modo geral. A gente vai trazer pessoas, inclusive, com mais competência técnica que eu, e vídeos demonstrativos de aplicação para mostrar os protocolos. Beleza? Então, aqui, um guia rápido de indicação, né? Caspa, dermatite seborreica, couro cabeludo sensível, couro cabeludo ressecado, irritações em geral. Todos os itens atuam, com exceção do couro cabeludo ressecado, que não necessita aí do tônico, só se tiver com muita vermelhidão e coceira. Beleza? Aqui eu volto, aqui a gente reforça, né? Os componentes estruturais. Esse cara aqui, ó, que é o Charme, o tensoativo suave do shampoo, que é o sódio cocoil isotianato, é um tensoativo muito moderno, é um tensoativo muito chique, tá?
que a gente optou por usar e vendendo ele num preço muito mais competitivo do que o mercado vende, porque a gente quer trazer realmente solução para o mercado. A gente viu que a gente tem uma oportunidade gigante aí no mercado e tem muita gente que está mentindo, falando, fazendo um prêmio normal e falando que traz efetivamente um tratamento. O pH da linha é otimizado para o couro cabeludo, para estímulo da barreira cutânea, né? E os ativos principais, a gente tem a lantoína, o prebiótico, a nicotinamida, né? A niacinamida, ou niacinamida, e a flor de laranjeira. Beleza? Então, de novo, tecnologia prebiótica exclusiva, validação científica, linha completa para o tratamento completo, segurança comprovada e resultados mensuráveis. Tá bom? Então, isso aqui é interessante, é uma timeline de resultados. A curto prazo, você já vê um alívio imediato da coceira de umas 2 semanas, redução visível da vermelhidão e sensação prolongada de frescor e limpeza. Dentro de 3 a 4 semanas, você vê a redução da descamação, início do equilíbrio da microbiota local e o fortalecimento da barreira cutânea. E para uso contínuo, você vê a eliminação completa das crises no couro cabeludo saudável e resistente e os fios crescendo aí de forma forte. Tá? E aí algumas perguntas que a gente sabe que vão surgir. Se pode ser usado em cabelos coloridos, pode. Se grávidas lactantes podem usar, a gente volta naquela recomendação e na precaução de ter a consulta médica, ter indicação médica, tá? Apesar de ser um produto natural, a gente solicita essa indicação, e é uma dica que eu dou para todo profissional, sempre solicite, manda a composição, o médico olha e autoriza, isso é muito importante, tá? Para não transferir a responsabilidade de qualquer coisa que possa acontecer aí para você, profissional, tá? Então, a gente consegue ver melhora de resultado aí na primeira semana já, que é um grande diferencial, e ele pode ser usado todos os dias, beleza? Falando igual pobre na chuva, falando da terceira linha, que para mim foi a que ficou mais bonita, eu amei esse roxo. A gente tem a linha de equilíbrio de oleosidade. Também trazendo um prebiótico exclusivo, específico, para tratamento de oleosidade. Beleza? E aí, o que acontece? Um couro cabeludo oleoso, ele afeta muito, uma parte muito grande da população. Até porque hoje, se você for pegar poluição, se você for pegar camada de ozônio, você acaba tendo... Existe um negócio, assim, eu vou tentar não ser muito complicado, mas as bactérias ruins, tipo o Staphylococcus, por exemplo, que a gente tem nas fezes, elas são bactérias que a gente chama de bactérias termotolerantes. O que é isso? São bactérias que sobrevivem mesmo em condições ruins, mesmo em condição de tempo seco, mesmo em condição de sol ali a pino, de ambiente muito poluído, e aí acaba desenvolvendo essa coceira no couro cabeludo, e aí acaba desenvolvendo essa oleosidade excessiva. E, inclusive, fica um aspecto visual desagradável, né? O cabelo colado, aquela coisa, fora o mau cheiro, né? E aí, o que acontece? Esse alimento para os micro-organismos que a gente coloca nessa linha, ele vem estimulando esse controle dessa oleosidade. Essa oleosidade, ela pode, inclusive, obstruir o folículo piloso, gerando alopecia seborreica. Você pode ficar careca porque você tem excesso de oleosidade. Você pode ter a dermatite seborreica por conta do excesso de oleosidade. Você pode ter a caspa seborreica, você pode ter caspa por conta de excesso de oleosidade. Então, você observou couro cabeludo melano, aquela bem oleoso, né? Aquela casca mesmo ali, então você entra com essa linha. Essa é a linha recomendada, tá? Então, a dermatite seborreica, a gente sabe que é essa inflamação crônica da pele, justamente
porque desenvolve esse micro-organismo aqui, ó, o Pityrosporum ovale, né? Ele agrava essas alterações, ele é agravado por alterações hormonais, estresse, imunidade debilitada. E aí, o que acontece? Essa linha, ela vai atuar regularizando a quantidade desses micro-organismos que eu tenho no couro cabeludo, tá? Pode gerar vermelhidão, descamação intensa, oleosidade excessiva com coceira, placas ásperas confortáveis e possível evolução para alopecia seborreica. Clientes com dermatite seborreica necessitam de protocolos específicos e produtos de alta performance. O tratamento exige soluções que não apenas controlam os sintomas superficiais, que atuem na raiz do problema. Então, a gente vai atuar aí no couro cabeludo sensível, ou no couro cabeludo, no ecossistema do couro cabeludo. Beleza? Caspa seborreica também. Ele vai atuar justamente regularizando essa oleosidade, tá? E aí, o couro cabeludo, ele é esse ecossistema complexo que tem várias bactérias ali, vários fungos. E aí, a microbiota cutânea, ela tem dois grupos, que foi o que eu tentei falar agora aqui sobre a poluição, a flora residente e a flora transitória. A flora residente, que é benéfica e permanente, essa que vai ser estimulada para você ter uma pele saudável. Essa flora transitória é a que a gente vai controlar, que a gente vai desestimular a existir, tá? Funções da flora saudável: homeostase cutânea e manutenção de pH, defesa contra infecções bacterianas e fúngicas, promoção de fortalecimento e da função da barreira, e contribuição para o desenvolvimento das respostas imunológicas. Problemas de desequilíbrio, inflamação crônica, oleosidade excessiva, dermatite seborreica e caspa persistente. Beleza? E aí a gente traz a tecnologia prebiótica, tá? Um outro negócio legal nessa linha é que, diferente das outras linhas, tá? Esse prebiótico, ele está associado com uma matriz de uma planta que a gente chama que é a Salix alba, que é o salgueiro branco. O que esse salgueiro branco faz? Ele hidrata, ele purifica e ele faz com que os ativos eles sejam liberados de forma gradativa, garantindo até 24 horas de liberação desses ativos no couro cabeludo. Então, aquele tratamento de médio prazo, ele fica mais fácil de ser feito, porque eu pinguei de manhã e tenho ali 24 horas garantidas de ação. Beleza? Aí, que é essa matriz 3D, tá vendo? Ó? Adiantei ela aqui. E aí, que é justamente esse gel formado do Salix alba, do 4-terpineol e da nossa, não sei falar esse nome, não. Caesalpínia spinosa. Tá? É uma planta lá do Peru. E aí, o que acontece? Esse pré-gel formado a partir desses galactomananos das sementes da flora da tara, eles fazem com que esses ativos sejam absorvidos de forma gradativa, e aí essa liberação gradual aqui, versus uma injeção multicapilar convencional, ela garante uma ação mais efetiva do produto, tá? O resfriamento sela a matriz aprisionando esse ativo dentro dela, na hora que está sendo produzido. Eu coloco esse ativo dentro desse pré-gel, a baixa temperatura, forma esse filme protetor, e aí garante essa curva de liberação de 24 horas. Esse é o processo de fabricação da matrix 3D aí do Salix alba. Beleza? E aí, o que é mais legal nessa linha? Não satisfeitos, e aí eu, só para falar para vocês, isso aqui, ó, sinergia de ativos naturais, as linhas de terapia capilar, elas só trabalham com os óleos essenciais. A gente trabalha com a aromaterapia nos óleos essenciais, mais os prebióticos. Então, a gente traz um up. E eu brinco que é pelo mesmo preço. A gente tem o triplo de ação pelo mesmo preço da concorrência, um pouco mais baixo até, porque a gente quer entrar rasgando. E aí, o que acontece? Qual que é o grande negócio dessa linha? A gente trouxe o óleo de melaleuca, que é antifúngico,
Justamente porque, pensa, se eu tenho um couro cabeludo oleoso, eu tenho excesso de alimento para bactérias transitórias, e aí eu venho com o antifúngico, acelerando ali o controle dessas bactérias, a eliminação dessas bactérias, e eu forneço alimento para as bactérias benéficas através do prebiótico. Eu tenho o alecrim, que vai estimular a circulação sanguínea do couro cabeludo. Então, coitado daquele terapeuta capilar que compra 3 litros de alecrim por mês. Ele não precisa preocupar com isso mais, que isso já vem na linha. E aí a gente colocou junto o óleo de lavanda, que ele tem uma ação calmante e anti-irritante, que vai reduzir um pouco a inflamação, tem propriedades antimicrobianas suplementares e promove o conforto e bem-estar aí, além do cheiro extremamente relaxante, que quando o cliente está ali no lavatório, está ali na cadeira, aguardando os 15, 20 minutos da ação da máscara, ou os 10 minutinhos ali do shampoo, ele já está sendo abraçado ali pelo cheiro da lavanda, do alecrim, da melaleuca, que confere para essa linha um cheiro realmente fenomenal. Assim. Eu gostou demais. E aí os itens que compõem a linha, a gente tem o shampoo, que tem melaleuca, alecrim, lavanda, tem ácido lático, tem a tecnologia prebiótica e tem uma concentração de tensoativas mais baixa para fazer uma limpeza mais suave, além do pantenol para hidratar, tá? A gente tem a máscara de tratamento, que também tem a matriz 3D, o óleo de melaleuca, alecrim, lavanda, o ácido lático. E aí a gente colocou a amodimeticona justamente para não ser aquela máscara que não dá brilho depois, ela também traz esse brilho, além do pantenol. Desculpa. E a gente tem o tônico, tanto de 100 ml quanto de 30 ml, que tem uma concentração grande dos óleos essenciais e grande dos prebióticos, além do pantenol e do 4-terpenol, que tem essa ação antimicrobiana aí. Tá? Esses ativos têm uma redução de 99,99% dos patogênicos dentro do couro cabeludo. Isso é uma ação comprovada do ativo, beleza? Tem uma ação anti-inflamatória também, por conta da inibição da ciclooxigenase. Então, você pode ver aqui o extrato de salgueiro, aqui, a atuação dele, né, na redução. Do ácido salicílico também, é a comparação entre eles, né? E a gente tem essa ação anti-irritante da Salix alba, que é esse salgueiro branco, tá? Como que ele atua? Ele inibe os mediadores inflamatórios, ele fortalece a barreira cutânea, ele reduz a perda transepidérmica de água, evitando desidratação, e a gente sabe que quando o couro cabeludo desidrata, a pele tende a se polimerizar e queratinizar, e aí ela tende a produzir mais óleo ainda, então ele vem com esse controle. Ela tem uma ação antimicrobiana e adstringente, propriedades hidratantes e purificantes, e ela é feita por polifenóis e flavonoides derivados dos salicílicos, né? Uma redução comprovada da irritação cutânea. Beleza? Diferencial competitivo para o profissional. Protocolos claros e altamente eficazes, de novo eu volto nessa tecla, é uma linha com um objetivo claro, um modo de uso claro, específico. Cara, eu tenho couro cabeludo oleoso, eu vou usar essa linha. Eu tenho couro cabeludo irritado, eu vou usar a harmonia. Eu quero fazer um estímulo, o couro cabeludo, um fio que está afinando, eu venho com a linha essência, rinacitar. Eu tenho um couro cabeludo que está com excesso de óleo, eu venho com a linha essência. Beleza? Bem claro e bem objetivo. Resultados visíveis em curto prazo, clientes satisfeitos e retorno garantido. E essa frase é a frase da Donati, né? Que todo distribuidor que está aí conosco sabe, que é uma frase que eu falo sempre. Se você fizer a venda, eu garanto a revenda. Técnicos, se vocês usarem a linha no seu cliente, eu garanto para você que o cliente volta. Beleza? É garantido. E uma margem comercial muito atrativa e rentável. A gente se preocupou em ser a linha mais competitiva do mercado. Beleza?
Protocolos de tratamento também, voltando, não é o foco de 1, 2 semanas, 3 semanas, não é o foco aqui agora. E aí as indicações clínicas, indicações primárias, couro cabeludo oleoso com descamação, dermatite seborreica, caspa seborreica e couro cabeludo inflamado ou irritado. Beleza? Indicações secundárias para coceira, para oleosidade excessiva, alopecia seborreica e prevenção de recidivas após o tratamento, né? E contraindicações, se a pessoa tem alergia, tem ferimentos abertos no couro cabeludo, se tem alguma infecção bacteriana ativa, tem que encaminhar para o dermatologista. Grávida, tem que consultar o profissional da saúde. Recomendações profissionais, sempre realizar o teste de sensibilidade antes de aplicar, tá? Completamente. Então, passa aqui atrás da orelha, ver se vai irritar. Consulta o cliente sobre alergias conhecidas, encaminhar a um dermatologista em caso de infecção ativa e manter registro detalhado da evolução do cliente. Montar as fichas de anamnese. Aqui alguns casos, né, de satisfação dos clientes que usaram o produto, tá? Aí, para finalizar, eu sou um terapeuta capilar experiente, eu sou um terapeuta capilar que não quer comodidade, eu sou um terapeuta capilar que gosto de fazer a minha alquimia. Não tem problema. A gente criou uma linha para você poder seguir protocolos de aromaterapia personalizados. Basicamente é o seguinte, é uma linha, que é a linha Puritá. Aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Os óleos essenciais, lindos e maravilhosos. Um shampoo para limpeza de couro cabeludo. E as 3 máscaras. Beleza? Então tá aqui, ó. Então, qual que é o grande diferencial dessa linha? O grande diferencial dessa linha é que ela... Aqui, ó, tá vendo o óleo essencial, né? Aqui dentro. Ó, ela leu, cadê? O óleo essencial, óleos ultra puros, beleza? E além desses óleos ultra puros, aqui dentro da caixinha tem até uma bula aqui, com a sugestão de aplicação de algumas atividades que esse óleo essenciais faz. Mas basicamente é o seguinte, eu quero fazer um tratamento com os óleos essenciais que me interessam, beleza? Eu pego uma dessas máscaras, que eu vou falar delas daqui a pouco, pego o shampoo, aplico os óleos essenciais que eu desejo no shampoo ou nas máscaras de argila ou na máscara de massagem e faço o procedimento, beleza? Então, é uma linha muito clara para que ela cumpre, né? Quais são os objetivos dela. E aí ela trabalha com essa convergência entre o conhecimento científico e o poder terapêutico dos ativos naturais. Justamente porque ela foi feita especificamente para profissionais de terapia capilar. E essa é uma linha que não vai parar de crescer nunca, que sempre que for surgindo coisa nova, a gente vai aumentando, a gente vai criando os itens, tá? E aí, quais são os pilares estratégicos dela? Eu tenho a remoção das impurezas e toxinas acumuladas, eu tenho o equilíbrio da restauração da microbiota e do pH do couro cabeludo através dos óleos essenciais, eu tenho a regeneração e estimulação da renovação celular, vitalidade capilar, e eu tenho a aromaterapia clínica, que é o uso dos óleos essenciais para cumprir a função. Quais são os diferenciais competitivos? A linha é diferente da concorrência. É uma linha, apesar de ser um shampoozão, que é uma linha livre de sulfatos, é uma linha extremamente suave. Essa linha aqui é uma linha para limpeza do couro cabeludo, com pentes de cerdas suaves, justamente para limpar aquelas feridas ali, tá? Ela tem um complexo vitamínico já integrado na fórmula, com biotina, niacinamida e pantenol. As bases são neutras, para preservar a microbiota natural, e ela pode ser usada para protocolos personalizáveis conforme a necessidade do couro cabeludo. Então, a linha Puritá é estruturada em 3 categorias principais. O shampoo terapêutico, que é a base para aplicação dos óleos essenciais, com ação calmante com alantoína e glicerina,
indicado para todos os tipos de couro cabeludo, inclusive os sensíveis. As máscaras de argila verde, e aí, de novo, vem o diferencial em relação ao mercado, que é a argila verde com carvão ativado. O mercado só trabalha com a argila verde, mas ficou cheiroso demais. Beleza? A argila branca, para tratamentos em couros cabeludos mais sensíveis, né? Que uma ação menos detox, igual a argila verde. E a cerejinha do bolo, que é a máscara crânio-facial. Para quê? Justamente para fazer, que eu falo que é o momento mais esperado da terapia capilar. Eu faço a massagem aqui com esse creme, faço a massagem na nuca, faço a massagem na face, faço a massagem no couro cabeludo, e nesse produto que eu estou usando para fazer a massagem, eu associo até 3 óleos essenciais que eu queira fazer um tratamento. E os óleos essenciais terapêuticos, que são 9 óleos essenciais, todos documentados, com literatura já documentada, ações aromaterápicas comprovadas, e a gente se preocupou em obter óleos que sejam a partir ou de extração por prensa, ou de extração por retrolavagem, mas por extração que não tire as insaturações moleculares e mantenha a propriedade do óleo essencial. Esses são os óleos essenciais que a gente trabalha, 100% puros e naturais. A melaleuca, o gerânio, a laranja doce, a hortelã-pimenta. O gerânio está muito forte no mercado, né, hoje em dia. O limão siciliano, o alecrim, o cedro, a lavanda e a menta. Beleza? E o portfólio da base de tratamento, que eu falei adiante ali, é o shampoo base neutra para aplicação dos óleos essenciais personalizados, o creme crânio-facial, a máscara de argila verde com carvão ativado e a máscara de argila branca. Tá? Lembrando que todas as máscaras, diferente das máscaras da concorrência, a gente tem nelas arginina, ornitina, citrulina, niacinamida, biotina e vitamina B5. Tá? Então, elas não são apenas máscaras, cremes baratos de argila, com argila. Elas são cremes elaborados que, além de ajudar no equilíbrio bacteriano, do equilíbrio da flora, elas também estimulam a hidratação do couro cabeludo, a proteção do couro cabeludo, a regeneração celular, além do controle de oleosidade promovido pelo carvão ativado. Beleza? Então, aqui eu falo da argila verde e do carvão, justamente para fazer aquele detox, né? O fato de vir com carvão, e associado à argila verde, ajuda no detox, nessa purificação e nesse controle de oleosidade. E a partir do óleo essencial que eu associar, eu faço algum tratamento que eu queira. E aí, o que é mais legal? Que o carvão ativado, ele tem uma estrutura porosa, que quando ele entra em contato com o couro cabeludo, ele remove os resíduos dos produtos químicos. E hoje não tem máscara no mercado associada com carvão ativado. A gente está sendo pioneiro nisso aí. Tá? Isso é bem legal. A máscara de argila branca já tem o objetivo de fazer uma remineralização e o equilíbrio mais suave, né, comparado com a argila verde, sendo ideal para couros cabeludos que estão mais sensíveis com oleosidade moderada. Tá? Mecanismo de ação, a dissolção delicada de impurezas sem ressecamento, remineralização através do silício e de outros minerais naturais, redução, desconforto, irritação, estímulo e regeneração celular. Indicações clínicas, couro cabeludo sensível e irritado, oleosidade moderada, esse aqui, a argila verde é para oleosidade excessiva, pós-procedimentos químicos, tipo fez um alisamento da coloração, é a manutenção preventiva do couro cabeludo, tá? Nessa linha, vai o extrato da raiz do ginseng, que é um estímulo natural anti-envelhecimento celular, ideal aí para tratamento dos mais 60, dos couro cabeludo mais 60, tá? Proteína de soja hidrolisada, cloridrato de glicosamina, que é um componente estrutural para a força capilar, o succionato de sódio, que energiza as células, e o poliquaterno que vai vir fazendo essa limpeza. A máscara de argila verde, que eu acabei pulando aqui, ela trabalha
além da arginina e da acetiltirosina, que são aminoácidos essenciais para a síntese capilar, com gluconato de zinco, que é um mineral essencial para o controle sebáceo, ajuda na regulação da oleosidade, a nicotinamida, que é a vitamina B3 ou niacinamida, como você preferir, que melhora a circulação e reduz a inflamação, o pantotenato de cálcio e o extrato da raiz de bardana, que é um charme, que ele traz essa propriedade anti-inflamatória e purificante. Beleza? E a máscara crânio-facial, ela é de óleo de coco, beleza? É uma máscara. Eu estou rindo lá que minha esposa está até usando ela para hidratar o cabelo, por conta da quantidade de óleo de coco que ela tem. Mas o objetivo principal dela não é esse, é fazer essa nutrição de barreira do couro cabeludo e hidratação cutânea durante o processo de massagem. Nela, a gente coloca mentol nela, então, além dessa sensação de pele hidratada que o óleo de coco vai trazer, ela traz uma refrescância, que é muito legal. E é um mentol na concentração bem baixinha, suficiente para não arder o olho e dar aquela sensação de refrescância. Então, por isso que ela é crânio, você passa aqui na testa e tal. Não pode ser aplicada na região dos olhos, tá, gente? Só para ficar bem claro. Então, ela é indicada para queda capilar por baixa circulação, então a massagem ajuda a drenar e trazer o sangue para a região periférica, o couro cabeludo congestionado e tenso, uma preparação para protocolos intensivos da terapia capilar e para manutenção preventiva com benefícios relaxantes. Protocolo indicado massagem crânio-facial com excelente deslizamento, relaxamento e alívio de tensões musculares, estimulação da microcirculação sanguínea, potencialização da absorção dos ativos subsequentes e preparação ideal antes da aplicação dos óleos essenciais. Tá? Então, tem vários protocolos. Tem protocolo, por exemplo, para ativar o crescimento capilar, aí você escolhe os óleos essenciais juntos. Tem para aumentar a resistência. Tem para trazer relaxamento, aí você coloca lá a laranja doce. Tem para preparar o couro cabeludo para você fazer um tratamento depois, tá? Então, você aplica o shampoo, limpa bem o couro cabeludo com o pincel suave, vem com a máscara crânio-facial, faça a massagem no couro cabeludo, com algum óleo que seja vasodilatador, alguma coisa que eu quero absorver. Depois eu venho com uma das máscaras de argila associada a um óleo essencial do meu interesse para poder fazer essa desintoxicação aí do couro cabeludo. Beleza? Então, shampoo livre de sulfatos, tá? Tem a lantoína, glicerol e ácido lático. Então, ela faz uma limpeza suave do couro cabeludo sem agredir. Beleza? Os óleos essenciais. Isso aqui eu não vou falar muito não, mas isso aqui a gente vai disponibilizar para vocês depois. Mas basicamente é falando o que cada óleo essencial traz. Então, por exemplo, o alecrim, ele é estimulante circulatório, vasodilatador, oxigenador. Então, ele é indicado para eflúvio telógeno, alopecia areata. A hortelã-pimenta, refrescante, estimulante circulatório, anti-inflamatório, antimicrobiana. Ideal para eflúvio telógeno, alopecia e psoríase, tá? Então, gerânia, anti-inflamatório, antisséptico, seborregulador. Então, indicado para psoríase, dermatite seborreica caspa, tá? E aí, a menta, a laranja doce, a lavanda, o limão siciliano, a melaleuca e o cedro atlas. Beleza? Tá? Aí aqui alguns protocolos, por exemplo, o protocolo para caspa e dermatite, que a gente vai disponibilizar também para vocês depois, para controlar o fungo malacésia, que é o responsável aí pela caspa. Um protocolo integrado para a queda capilar. Então, olha aqui, esse aqui eu acho super bacana. A gente faz uma higienização estimulante, o shampoo base com óleo de alecrim. Depois eu faço uma massagem do crânio, usando também óleo de alecrim. Depois eu faço uma remineralização profunda com a máscara de argila branca e óleo de limão. E depois eu vou perceber dentro de 1 a 2 semanas aí o resultado da redução da queda capilar. Tá? Protocolo integrado para couro cabeludo sensível. E aí, inclusive, eu recomendo aqui, se fizer um protocolo integrado para couro cabeludo sensível, vender para o cliente depois a linha Harmonia, para ele usar em casa, justamente para controlar o couro cabeludo sensível. Tá? Então, quais são os argumentos de venda principais do produto? Ele te dá uma personalização extrema, você consegue personalizar do shampoo a máscara, ao processo que você quiser fazer.
tem alta concentração de niacinamida, biotina e vitamina B5, arginina, ornitina e citrulina. Ele trabalha uma sinergia terapêutica, né? Então, ao mesmo tempo que eu trato ali o microbioma, as afecções, eu trato a aromaterapia, e é uma fórmula de limpa e segura, né? Os produtos são cruelty free, não são testados em animais, são produtos veganos, totalmente livres de amônia, peróxido, silicones. Esses produtos são sem parabenos, sem conservantes, sem fitalatos, sem sal, diferencial dessa linha, tá? E aí a gente pode ter estímulo de saúde e autoestima, uma experiência de spa, né, que foi dito inclusive hoje, é uma linha bem bacana para spas, e os resultados são visíveis, né? E aí aqui, uma matriz de uso de produtos, ó, se eu quero tratar caspa, eu trabalho aqui com a argila verde, mais o carvão, melaleuca, menta e cedro atlas, queda capilar, alecrim, limão siciliano e cedro, óleo excessivo, laranja doce, menta e limão, couro sensível irritado, lavanda e gerânio, psoríase e foliculite, eu vou trabalhar com a melaleuca, com a lavanda branca, com a lavanda e com limão. E aí você vê que se eu tiver, por exemplo, uma foliculite, um couro cabeludo extremamente irritado, eu vou usar argila branca. Se eu tenho oleosidade excessiva, eu vou usar argila verde. Se eu tenho caspa e dermatite seborreica, eu estou com excesso de sebo, eu vou usar uma argila verde. Tá? E aí, esse protocolo, faço o protocolo geral, faço o diagnóstico, higienizo, trato e finalizo. Beleza? Recomendações para uso doméstico. Eu recomendo, dependendo do que eu tratar aqui no protocolo profissional, eu recomendar cada uma das outras linhas. Então, se eu tiver um couro cabeludo que está extremamente oleoso, eu vou recomendar uma linha. Se eu tiver um couro cabeludo que está extremamente irritado, eu vou recomendar a linha. Se eu tiver um oleoso, eu vou recomendar a essência. E se eu tiver um couro cabeludo que está com fraqueza dos fios, eu vou recomendar a Rinacitar para manutenção em casa. Beleza? De uso imediato, a gente vai querer ver uma redução do prurido, da coceira e do desconforto. A curto prazo, uma redução significativa da descamação e da oleosidade excessiva. A médio prazo, uma microbiota equilibrada. E a longo prazo, um aumento perceptível do volume da densidade capilar. É uma linha de alta rentabilidade, versatilidade de uso, as fórmulas são limpas e o posicionamento, vocês estão vendo a carinha dela aí, é bem premium, tá? E aí, para ficar chique aqui, eleve o nível do seu salão. Adquira os kits, faça capacitação técnica e ofereça essa experiência para os seus clientes. A natureza, essência da natureza, a ciência dos resultados. Gente, falei rápido demais, mas falei tudo dentro do prazo aí, que o Marco, senão o Marco vem na minha alça de mira aqui, que ele fala, Marco, até 6h30. Quem estava no evento viu lá minha correria para manter o schedule, né, para manter o cronograma. A gente vai pedir, a gente vai disponibilizar esse material, sim, a gente vai organizar ele em lâminas, para ficar um material mais bem trabalhado aí, para vocês terem isso na mão. E, basicamente, eu passei meu celular, e aí quem tiver alguma dúvida, quiser tocar algum assunto, me chama no Zap, que a gente vai falando, tá? Tiago, os que vão no couro cabeludo, fica espinho, por favor, entre como hidratante nutritivo, etc., da fibra. Ah, tá, só uma pergunta do Tiago, só um comentário aqui que o Walter Cides falou. Walter Cides, diferente de outros produtos que você tem no mercado, a gente se preocupou em dar para a nossa linha uma capacidade de emoliência da fibra. Então, apesar de serem produtos específicos para o couro cabeludo, você vai conseguir